Capítulo 19. Rico em misericórdia. Efésios capítulo 2, versículo 4 diz: Mas Deus que é rico em misericórdia. As obras colecionadas de Thomas Goodwin é uma coleção de obras do autor composta por 12 volumes, cada um com cerca de 500 páginas, com uma letra pequena e uma escrita densa. O volume 2 se dedica inteiramente ao capítulo 2 de Efésios. Esse volume é uma série de sermões e Goodwin desacelera bastante quando chega ao versículo 4, dedicando diversos sermões a esse único versículo. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou. O versículo de 1 a 3 nos dizem que por que precisamos da salvação. Primeiro, porque estamos mortos espiritualmente. Os versículos 5 e 6 nos dizem o que é a salvação. Deus nos dá a vida. Mas é o versículo 4, bem no meio, que diz por que Deus nos salvou. Os versículos 1 e 3 têm o problema. Os versículos 5 e 6 têm a solução. E o versículo 4 é a razão pela qual Deus quis consertar esse problema, em vez de nos deixar por conta própria. E qual foi a razão para isso tudo? Deus não é pobre em misericórdia, Ele é rico em misericórdia. Em nenhum lugar da Bíblia, Deus é descrito como sendo rico em qualquer outro ponto. Apenas se diz que Ele é rico em uma coisa: misericórdia. O que isso significa? Significa que Deus é diferente do que aquilo que naturalmente acreditamos que Ele é. Significa que a vida cristã é um fluxo vitalício de pensamentos oscilantes sobre a bondade de Deus. Em sua justiça, Deus é rigoroso. Em sua misericórdia, Deus é transbordante. Ele é rico para com todos, isto é, Ele é infinito, transbordante em bondade, e Ele é uma profusão de bondade. Ele é o bem se derramando em riquezas. Ele é bom em abundância. Assim como no Antigo Testamento duplica a ideia de ter misericórdia em Jeremias capítulo 31, versículo 20, o Novo Testamento chama Deus de rico em misericórdia. Tendo analisado nos capítulos anteriores as antecipações do Antigo Testamento ao que explode em cena na história humana de Mateus capítulo 11, versículo 29, e a cada episódio nos 4 evangelhos, agora retornamos ao Novo Testamento para os nossos últimos capítulos. Efésios capítulo 2, versículo 4 diz: Deus que é rico em misericórdia. Ele não se tornou. Uma afirmação dessas nos leva aos recessos mais profundos do Criador, no Santo dos Santos Celestial, para além do véu interior, desvendando a nós o centro pulsante do ser e da natureza de Deus. Ele é a fonte de toda a misericórdia. Isso é natural para ele. É a sua natureza e disposição, porque quando demonstra misericórdia, ele o faz de todo o coração. É por isso que ele tem prazer na misericórdia. É por isso que Davi reconhece numa oração a Deus que a misericórdia demonstrada a ele fora conforme o seu coração. Ele é a fonte da misericórdia. Ele é bilionário na moeda da misericórdia. E as retiradas que fazemos ao pecar durante nossa vida aumentam a fortuna dele, em vez de diminuir. Mas como isso é possível? Porque a misericórdia é quem ele é. Se a misericórdia fosse algo que ele simplesmente possuísse, enquanto a sua natureza mais profunda fosse algo diferente, haveria um limite para quanta misericórdia ele poderia dar. Mas se ele é essencialmente misericordioso, então derramar misericórdia para ele é simplesmente agir de acordo com quem ele é. É simplesmente ele ser Deus. Quando Deus demonstra misericórdia, ele age sendo ele mesmo. Novamente, isso não significa que ele é apenas misericordioso. Ele também é perfeitamente justo e santo. Ele é retamente irado contra o pecado e os pecadores.
No entanto, seguindo a forma que a Escritura fala sobre Deus, esses atributos de padrões morais não refletem o seu coração da forma mais profunda. O texto prossegue para juntar a natureza rica em misericórdia de Deus com o seu grande amor. Goodwin diz, abre aspas, onde há a mera menção hipotética ou interrogativa sobre se Deus abandonará ou lançará fora o seu povo ou não, você verá que ele a descarta com a maior indignação, devido à grandeza do seu amor. Ele fala com o maior desprezo de sequer haver tal ideia em Deus. Ele fica tão possuído de amor por seu povo que nem quer saber do contrário. Sim, o seu amor é tão forte que se há alguma acusação, se há em algum tempo o pecado ou o diabo acusam, isso só faz Deus abençoar mais o seu. Mudando de página. O seu amor é tão violento, tão fixo, que isso se torna oportunidade para ele abençoar ainda mais. Fecha aspas. Quando a Escritura fala do imenso amor com que nos amou, precisamos entender o ponto em que Goodwin ressalta. O amor divino não é mera tolerância, longanimidade ou paciência. Embora realmente ele nos suporte, o seu amor é mais profundo e bem mais ativo. O seu amor é imenso porque ele vem à tona ainda mais forte quando a pessoa amada é ameaçada, mesmo se a ameaça resulta da sua própria tolice. Vamos entender a um nível humano. O amor de um pai terreno emerge dentro dele quando ele vê o seu filho sendo acusado ou afligido, mesmo se essa acusação for justa e a aflição for merecida. Uma afeição renovada ferve dentro desse pai. E é aí que entra a misericórdia. Ele nos ama, como Goodwin fala repetidamente em um dos seus sermões em Efésios 2,4, com um amor invencível. O imenso amor enche o coração dele e a rica misericórdia flui desse mesmo coração. Talvez isso tudo pareça um pouco abstrato. Misericórdia e amor são conceitos um pouco vagos, afinal. Eles soam bem na nossa boca, mas o que isso quer dizer quando eu estou desanimado na segunda-feira, ou quando estou cansado na quarta-feira, ou na solidão nas noites de sexta-feira e até mesmo o meu tédio nas manhãs de domingo? Duas reflexões podem ajudar aqui. Uma sobre a necessidade dessa rica misericórdia e a outra sobre a incorporação dessa rica misericórdia. Em primeiro lugar, a necessidade dessa rica misericórdia. Efésios capítulo 2, versículo 4 não sai andando sozinho. É uma curva de um rio que corta os 6 capítulos de Efésios. E a queda d'água logo acima do capítulo 2, versículo 4 diz o seguinte, abre aspas, Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andaste no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do podeiro do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente. E éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Fecha aspas. Cristo não foi enviado para endireitar pessoas machucadas, ou acordar quem estava dormindo, ou para alertar os desviados, inspirar entediados, tirar preguiçosos do lugar, educar ignorantes. Ele veio para ressuscitar os mortos. Considere o impacto geral desses 3 versículos. Paulo não está falando do pecado na forma como estamos acostumados, como eu escorreguei, não era o que eu queria fazer, estou lutando contra isso. Paulo identifica o pecado como o fluxo total, abrangente da nossa vida. Os nossos pecados não são tanto como um homem, na maior parte saudável, ocasionalmente gripado, mas sim como um homem que está enfermo da cabeça aos pés. Ou, para levar a linguagem de Efésios 2 a sério, um homem que está morto. Estávamos seguindo Satanás, o príncipe do poderio do ar, mesmo sem saber. O poder do inferno não só era aquilo a que cedíamos, era algo dentro de nós.
Nós éramos, por natureza, filhos da ira. A ira divina é tão merecida, tão apropriada, que é como se fôssemos filhos dela. Não escorregávamos de vez em quando nas paixões, nós vivíamos nessas paixões. Era o ar que respirávamos. Assim como a água está para o peixe, a feiura desordenada do desejo estava para nós. Inspirávamos a rejeição de Deus e expirávamos a autodestruição e o juízo muito bem merecido. Por trás dos nossos sorrisos, na mercearia e dos cumprimentos educados com vizinhos, entronizávamos silenciosamente o eu e esvaziávamos a nossa alma da beleza, dignidade e adoração para a quais fomos feitos. O pecado não era um lapso, ele era o que definia nossa existência a cada momento, em cada aspecto, fazendo a vontade da carne e da mente. Não só vivíamos em pecado, nós gostávamos de viver em pecado. Era o nosso tesouro precioso, o anel do Gollum. Não sei se pronunciei certo. O nosso prazer secreto. Em suma, estávamos mortos, totalmente inutilizados. E é por isso que a misericórdia curou. Bem, você pode dizer que isso não descreve completamente. Você cresceu num lar estruturado, foi à igreja, nunca fez mal para ninguém, nunca foi preso e foi um bom vizinho. Mas olha o que Paulo diz. Abre aspas. Entre os quais todos nós também antes andávamos em pecado. Fecha aspas. Certamente não. Este é Paulo, o ex-fariseu, o legalista dos legalistas, nas suas palavras. Abre aspas, hebreu de hebreus. Quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei eu era irrepreensível. Fecha aspas. O autor referencia o texto de Filipenses capítulo 3, do versículo 5 ao 6. Como ele poderia se incluir entre aqueles que se entregavam às paixões da carne? Ele se descreveu assim mais de uma vez. Várias vezes em Atos, como em Filipenses, Paulo narra a sua vida anterior como instruído de acordo com o rigor da lei dos nossos pais, ou segundo o mais severo grupo da religião. Entretanto, assim como em Efésios 2 e em Tito 3, ele novamente identifica sua vida pregressa assim. Abre aspas, insensatos, desobedientes, desencaminhados, servíamos a várias paixões e prazeres. Fecha aspas. Então, qual vai ser? A única maneira de compreender esses dois tipos de passagem é entender que podemos ventilar as nossas paixões carnais tanto quebrando todas as regras quanto observando todas elas. De modo, precisamos da ressurreição. Podemos ser pessoas mortas e morais ou até mortas morais. De uma forma ou de outra, estamos mortos. A misericórdia de Deus desce e purifica não só a pessoa obviamente ruim, mas pessoas boas também, ambas igualmente precisando da ressurreição. Deus é rico em misericórdia. Ele não retém a misericórdia para alguns tipos de pecados, ou ao mesmo tempo em que a estende para outros. Porque a misericórdia é quem ele é. Ele é rico em misericórdia. Seu coração faz jorrar misericórdia sobre todo tipo de pecador. A sua misericórdia vence até mesmo a morte da nossa alma e a nossa existência vazia de zumbi, em que naturalmente nascemos. A misericórdia de Efésios 2:4 não parece distante e abstrata quando sentimos o peso do nosso pecado. Em segundo lugar, a incorporação da rica misericórdia. A riqueza da misericórdia divina se torna real a nós não quando percebemos a nossa depravação natural, mas também quando vemos o rio da misericórdia que flui do coração de Deus assumir uma forma humana. Talvez a noção da misericórdia celestial pareça abstrata, mas e se essa misericórdia se tornasse algo que nós podemos ouvir, ver e tocar? Isso foi o que aconteceu na encarnação. Quando Paulo fala sobre a manifestação salvadora de Cristo, ele diz, abre aspas, porque a graça de Deus se manifestou, fecha aspas.
E a graça e a misericórdia de Deus estão vinculadas e manifestadas em Jesus, a tal ponto que falar da manifestação de Cristo é falar da manifestação da graça. Segundo Saibes, Cristo nada mais é do que a pura graça revestida da nossa natureza. Portanto, quando olhamos para o ministério de Cristo nos 4 evangelhos, estamos vendo o que é ser rico em misericórdia. Como o próprio Deus fala, como ele se porta com os pecadores e como se comove com os sofredores. Jesus não só provou que Deus é rico em misericórdia quando se submeteu na cruz e morreu em nosso lugar para assegurar essa misericórdia. Jesus também nos mostra como a riqueza de Deus em misericórdia vive e fala. Em outras palavras, o amor de Deus é invencível por causa da vinda de Cristo. Posteriormente, em Efésios capítulo 2, versículo 6, Paulo diz que nós, agora mesmo, estamos assentados com Cristo nos céus. Isso significa que se você está em Cristo, você é eternamente invencível com Ele. Saibes disse, se Cristo está livre de alguma coisa, qualquer coisa, eu estou livre disso também. Isso não pode me atingir mais do que pode atingi-lo agora nos céus. Para Deus, ressuscitar alguém, para ele dar fim à sua rica misericórdia, o próprio Jesus Cristo precisaria ser abduzido do céu e recolocado na tumba de José de Arimateia. Esse é o nível da sua segurança. Considere a riqueza da misericórdia de Deus na sua vida. Ele não deixa o trabalho por fazer. A própria natureza dele é encarar a morte e trazer vida. Ele o fez decisivamente de uma vez por todas quando você se converteu. Mas ele continua a fazê-lo vez após vez na sua tolice e pecado. Depois de sermos chamados, como ainda provocamos a Deus? Pregou Goodwin. É assim com todos os cristãos. Mas ainda somos salvos porque o amor de Deus é invencível. Ele vence todas as dificuldades. Talvez, olhando os fatos da sua vida, você não saiba fugir da conclusão de que a misericórdia de Deus em Cristo não o alcança. Talvez você tenha sido profundamente violentado, mal compreendido, traído por quem deveria apoiar você, abandonado, explorado, ou talvez você carregue uma dor que nunca será curada até o dia da sua morte. Você pode pensar que se a sua vida é para ser a prova da misericórdia de Deus em Cristo, você não está sendo impressionado. Para você, eu digo que a prova da misericórdia de Cristo para com você não é a sua vida. A prova da sua misericórdia para com você é a vida dele. Ele foi violentado, mal compreendido, traído e abandonado eternamente, no seu lugar. Se Deus enviou o seu próprio Filho para trilhar o vale da condenação, rejeição e inferno, você pode confiar nele para trilhar os seus vales no caminho para o céu. Talvez você tenha dificuldade de receber a rica misericórdia de Deus em Cristo, não por causa do que os outros lhe fizeram, mas por causa do que você fez para bombardear a sua vida. Talvez numa única decisão estúpida ou milhares de pequenas decisões estúpidas. Você desperdiçou a misericórdia dele e sabe disso. Para você, eu digo, você sabe o que Jesus faz com quem desperdiça a misericórdia dele? Ele lhe dá mais misericórdia. Deus é rico. Essa é a ideia. Quer alguém tenha pecado contra você? Quer você tenha pecado e caído na miséria? A Bíblia diz que Deus não é mão de vaca com a sua misericórdia, mas sim a mão aberta. Não é econômico, mas sim gastador em misericórdia. Não é pobre, mas sim rico. Deus ser rico em misericórdia significa que as suas regiões de mais profunda vergonha e remorso não são hotéis para que a misericórdia divina faça uma visita, mas ela possa fazer lares e morada. Significa que as coisas em você que mais o afastam, mais apertam o abraço de Deus. Significa que a misericórdia do Senhor não é calculista e cautelosa como a nossa. Ela é irrestrita, transbordante, extravagante, magnânima.
Significa que a nossa persistente vergonha não é um problema para Ele, mas sim um material para Ele trabalhar mais e te amar. Significa que os nossos pecados não fazem o seu amor estancar. Os nossos pecados fazem o seu amor nos envolver ainda mais. Significa que no dia em que estivermos diante dele, calmamente e sem pressa, vamos chorar de alívio, chocados com a visão tão pobre que tínhamos do seu coração rico em misericórdia. Capítulo 20. Nossos corações de legalidade e o seu coração de liberdade. Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz: O Filho de Deus que me amou. Há duas formas de viver a vida cristã. Você pode viver para o coração de Cristo ou a partir do coração de Cristo. Você pode viver para o sorriso de Deus ou a partir dele. Para uma nova identidade como filho ou filha de Deus ou a partir dela. Para a sua união com Cristo ou a partir dela. A batalha da vida cristã é alinhar o seu coração com o de Cristo, isto é, acordar toda manhã e substituir a sua mentalidade natural de órfão por uma mentalidade de livre e plena adoção na família de Deus, por meio da obra de Cristo, seu irmão mais velho, que o amou e se entregou por você por conta da plenitude transbordante do seu gracioso coração. Imagine um garoto de 12 anos sendo criado numa família saudável e amorosa. À medida que cresce, sem ser culpa de seus pais, ele se vê tentando assegurar um lugar na família para si. Uma semana, ele tenta criar uma nova certidão de nascimento. Na próxima, ele dedica todo o seu tempo livre para limpar a cozinha. Na semana seguinte, ele tenta imitar o seu pai o máximo possível. Um dia, seus pais questionam seu comportamento estranho. E ele responde: Eu só tô fazendo tudo para assegurar o meu lugar nessa família, gente. Como o pai responderia? Seria dessa forma: Calma, filho querido. Não tem nada que você pudesse fazer para merecer um lugar entre nós. Você é o nosso filho. E ponto final. Você não precisou fazer nada para entrar na família e não pode fazer nada agora para sair dela. Viva a sua vida sabendo que a sua filiação é firme e irreversível. O propósito deste capítulo, por meio de uma reflexão no livro de Gálatas, é aplicar o coração de Cristo à nossa tendência crônica de funcionar com base numa sutil crença de que a nossa obediência fortalece o amor de Deus. Somos como esse garoto, e o nosso Pai responde com um amor corretivo. Gálatas nos ensina que podemos nos acertar com Deus baseados no que Cristo fez e não no que nós fazemos. Assim, ajudar o Evangelho é perder o Evangelho. Por outro lado, a indagação central dessa carta nos diz respeito a aprender isso pela primeira vez durante a conversão. Mas a nos alertar como é fácil se distrair dessa verdade quando crente. A questão de um Paulo perplexo é, abre aspas, sois tão insensatos assim, a ponto de, tendo começado pelo Espírito, estar agora vos aperfeiçoando pela carne? Fecha aspas. O autor referencia o texto de Gálatas, capítulo 3, versículo 3. A mensagem central de Gálatas é que a liberdade da graça e do amor de Deus não é apenas a entrada, mas é toda a estrada da vida cristã. Ao longo da carta, Paulo explica a doutrina da justificação pela fé, a fim de auxiliar os Gálatas a viverem vidas cristãs saudáveis. A justificação representa o lado objetivo da nossa salvação, mas Paulo também fala do lado subjetivo da salvação, o amor de Cristo, como quando ele fala do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim no versículo 20. Uma vida cristã saudável se constrói com base tanto nas dimensões objetivas quanto nas subjetivas do Evangelho. A justificação que flui da obra de Cristo e o amor que flui do coração de Cristo. Porém, há uma relação entre os dois. Em março de 1767, o pastor e compositor de hinos John Newton
escreveu a um amigo uma carta que dizia assim, abre aspas, você não se surpreende de pensar, de vez em quando, que pode esperar que, pobre e necessitado como é, o Senhor pensa em você? Mas não deixe que tudo que sente o desencoraje, pois, se o nosso médico é onipotente, a nossa enfermidade não pode ser incurável. E se ele não lança fora ninguém que venha até ele, por que temer? Os nossos pecados são muitos, mas as suas misericórdias são muito mais. Os nossos pecados são grandes, mas a sua justiça é muito maior. Somos fracos, mas ele é poder. A maioria das nossas reclamações se devem à incredulidade e aos resquícios de um espírito de legalidade. Fecha aspas. Observe a forma como Newton fala de como o pobre e necessitado como é, o Senhor pensa em você. E o fato de que, citando João capítulo 6, versículo 37, ele não lança fora ninguém que vem até ele. Newton trata do coração de Cristo aqui. E veja o que ele diagnostica como a fonte básica da nossa resistência ao Deus que nos assegura. Um espírito de legalidade. É o palavreado do século XVIII para se referir que à justiça por obras ou ao legalismo. A inclinação inveterada, mas sutil de buscar ganhar o favor de Cristo por meio do nosso comportamento. Newton nos ajuda a ver que a única razão para termos uma consciência diminuída do coração de Cristo é que funcionamos cegamente com base num espírito de legalidade. Não percebemos como é natural para nós vivermos com base numa justiça pelas obras. No entanto, isso mata o nosso entendimento do coração de Cristo em nosso favor, porque esse espírito de legalidade filtra a nossa percepção do seu coração de acordo com a nossa performance espiritual. Pense numa ventilação do seu quarto que esteja conectada a um ar-condicionado. Você fecha essa ventilação num dia quente de verão, o ar refrescante vai circulando pelos ductos da sua casa, mas você não irá experimentá-lo porque a fechou. Abrir a ventilação enche o seu quarto de frescor. O ar refrescante já estava lá, esperando ser provado, mas você não se beneficiava dele. Gálatas existe para abrir as ventilações do nosso coração, a fim de que experimentemos a graça de Deus. Mas esse amor e a graça não são muito básicos? Nós cristãos já não sabemos de tudo isso? Sim e não. Em Gálatas capítulo 3, versículo 10, Paulo fala algo tão impressionante que é fácil perder. O texto em português diz que todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição. A passagem continua e explica que isso acontece porque se formos tentar nos justificar por nossa performance, ela precisará ser perfeita. Depois de assinarmos o pacote da lei para a salvação, a menor falha acaba com todo o projeto. Vamos considerar o que Paulo quer dizer quando fala todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição. O texto literalmente enfatiza o que é ser das obras. Paulo usa a mesma frase em Romanos capítulo 9, versículo 32, quando trata de Israel perseguir a lei, como que das obras. Paulo não diz que aqueles que fazem as obras estão debaixo da maldição. Ele diz que quem é das obras está debaixo da maldição. Sem dúvida há um ponto em comum aqui, e, em certa medida, se inclui o fazer. Mas ele está falando daqui de ser das obras. Paulo está expondo quem mais profundamente somos. Não se trata do que você acredita em relação à doutrina, mas sim do que você é. Ser das obras não é deixar de fazer, é marchar na direção errada. É um certo espírito, um espírito de legalidade. À medida que o Evangelho se aprofunda em nós no decorrer do tempo e entramos mais fundo no coração de Cristo, uma das primeiras cascas da nossa velha vida que o Evangelho perfura é o fazer
de obras para a aprovação. Mas há um outro nível mais profundo, um nível de instinto ou de ser aquilo, que precisa ser desconstruído e abandonado também. Podemos passar o dia todo anunciando a futilidade de fazer boas obras para agradar a Deus. Enquanto isso, dizemos a coisa certa a partir de um coração das obras. É o nosso natural ser das obras. Reflete não só uma resistência à doutrina da justificação pela fé, mas também, ainda mais profundamente, uma resistência ao próprio coração de Cristo. Há toda uma infraestrutura psicológica subjacente a isso. Devido à queda, ela manufatura constantemente uma chantagem relacional, um revirar de medo, um nervosismo, um marcar pontos, um controle neurótico, uma bobeira cheia de ansiedade, que não são coisas que falamos ou mesmo pensamos, mas sim algo que exalamos. Vou abrir um parêntese aqui para falar que é algo involuntário. Você pode pressentir isso nas pessoas, embora alguns de nós sejamos habilidosos para escondê-los. Se você investigar a fonte dessa correria apressada, bem a fundo, em todas as suas manifestações, não verá dificuldades de infância ou impulsos freudianos, mas você verá um déficit de evangelho. Descobrirá uma falta da verdadeira consciência do coração de Cristo. Toda preocupação, disfunção e ressentimento são o fruto natural de viver um universo mental legalista. Perceber o amor de Cristo é o que realmente traz descanso, cura e realização. Shalom. Aquela calma existencial que, por breves momentos lúcidos de compreensão do verdadeiro evangelho, faz com que você se acalme e o permite escapar da pressão de ser das obras. Você percebe por um momento que, em Cristo, você realmente é invencível. Cai a ficha do veredito. Você é intocável. Agora você é dele e nunca irá lançá-lo fora. Viver com base numa resistência subconsciente abastecida pela lei ao coração de Cristo, que todos tendemos a pensar que evitamos bem, Gálatas bobinhos, é algo profundo, sutil e contagioso. É mais contagioso que os momentos ocasionais de justiça por obras deliberadamente. Esses momentos de autoconsciência, na verdade, são dons da graça e não devem ser ignorados, mas eles são apenas uma ponta superficial de um iceberg invisível. São sintomas superficiais. A legalidade, o ser das obras, é por sua própria natureza indetectável, porque é algo natural e não artificial para nós. Parece normal ser das obras. Para pessoas caídas é o que a água é para o peixe. E o que o Evangelho diz sobre isso? Ele coloca as seguintes palavras na nossa boca: o Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. O coração dele, por mim, não conseguiu se reter nos céus. Os nossos pecados obscurecem o nosso sentir do seu gracioso coração. Mas o seu coração não pode ser diminuído pelo seu povo, devido aos seus pecados. Não menos que a existência do sol pode ser ameaçada pela passagem de algumas nuvens passageiras, ou mesmo de uma extensa tempestade. O sol brilha, ele não pode parar. Nuvens ou não, pecado ou não, o eterno coração de Cristo ainda brilha sobre mim. É uma afeição imperturbável. E o grosso do ensino do Novo Testamento é que eu sou definido pelo sol do coração de Cristo e não pelas nuvens dos meus pecados. Quando somos unidos a Cristo, a punição de Cristo na cruz se torna a minha punição. Em outras palavras, o juízo final que espera todos os seres humanos já aconteceu, para quem está em Cristo. Nós que estamos em Cristo não mais olhamos para o futuro aguardando pelo juízo, mas para o passado. Na cruz, vemos a nossa punição acontecendo, todos os nossos pecados sendo punidos em Jesus. O seu eu amado e restaurado assim supera, ultrapassa, engole o seu eu antigo. E não o contrário.
E a vida cristã é simplesmente o processo de trazer a minha autopercepção, minha identidade com I maiúsculo. O ego, o meu mundo interior rodopiante de pânico agitado, causado por déficit de evangelho, em conformidade com a verdade mais fundamental. O evangelho é o convite a deixar o coração de Cristo nos acalmar e alegrar, pois já fomos descobertos, incluídos e aceitos. Podemos trazer nossos altos e baixos de performance moral e submetê-los à firmeza estabilizada do que Jesus sente por nós. Somos pecadores, nós pecamos, não só no passado, mas no presente. Não só por nossa desobediência, mas por nossa obediência das obras. Somos perversamente resistentes a permitir que Cristo nos ame. Porém, como Flávio diz, abre aspas, por que você seria tão inimigo da sua própria paz? Por que você ignoraria as evidências do amor de Deus à sua alma? Por que você planeja fugas e rejeita aqueles confortos que lhe são devidos? Fecha aspas. No Evangelho, somos livres para receber os confortos que nos são devidos. Não os desligue. Abra a ventilação do seu coração para o amor de Cristo, que o amou e se entregou por você. Os nossos corações legalistas relaxam quando o coração de graça dele chega.